Graça e paz a todos os amigos que nos ouvem, que nos veem agora neste momento aqui na TV Caminho Livre. É com muita satisfação que estou fazendo aqui mais este vídeo. Compartilho também este vídeo aqui, além do canal do PC, nosso amigo e irmão na fé em Cristo Jesus, também com o canal apologético lá do irmão Baeta da Assembleia de Deus, lá de São Paulo. Então um abraço a todos e eu gostaria de falar um pouco aqui sobre o meu entendimento que eu tinha antes, quando eu era adventista do sétimo dia, no tempo que eu passei, longo tempo, mais de 22 anos, e o conhecimento que eu adquiri hoje em alguns tópicos e em alguns aspectos. Eu gostaria de fazer esse vídeo, quero fazer de uma forma mais sucinta, mais objetiva. Já passei através deste canal e também de outros meios da internet, Facebook, canal apologético também, o testemunho em 3 vídeos, onde eu conto a história que fui adventista do sétimo dia durante mais de 2 intensos anos, que durante todos esses anos eu fui um dedicado adventista, eu cria plenamente em Ellen White, eu seguia tudo que eu sabia, tudo que eu conhecia a respeito do Espírito de Profecia, que eu cria que era Ellen White, conforme está nas crenças fundamentais, nas 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que Ellen White é o Espírito da Profecia, o Espírito de Profecia de Apocalipse 19:10. No meu entendimento, naquele tempo, eu pregava, ensinava e levei muitos ao batismo, levei familiares meus de uma forma direta e indiretamente. Tenho dezenas hoje de familiares, primos e primas, aqui no estado do Rio Grande do Norte e também em várias outras partes do Brasil, do nosso país, que são adventistas do sétimo dia, e eu fui o pioneiro. Então eu vivi realmente fé adventista com todas as letras, com toda a profundidade, e estudava com muito afinco. Estudava, pregava nas igrejas, tive diversos cargos, fui ancião ordenado, realizei cerimônias batismais, realizei também Santa Ceia, participei de reuniões distritais em vários campos da Missão Nordeste, aqui Paraíba, Rio Grande do Norte, e também Pernambuco, lá em Recife, e por aí vai. Então no vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, inclusive o terceiro vídeo com a participação do meu filho, Everton Vinícius, que foi essencial no ministério do Espírito Santo para me conduzir realmente no verdadeiro evangelho que hoje eu estou. E não estou aqui de forma alguma para acusar adventistas, para falar mal de escândalos, Porque, como eu disse no vídeo 3, se fosse por escândalos, eu já tinha deixado a igreja adventista logo no primeiro ano. E eu sei que escândalo tem em todas as partes. Teve até com o próprio Judas Iscariotes, que era um dos discípulos de Cristo. No entanto, meus irmãos, eu gostaria agora de falar um pouco justamente sobre o aspecto que me fez, alguns aspectos que me fez repensar, pensar, analisar e ver o quanto a doutrina, o quanto o ensino da Igreja Adventista do Sétimo Dia, referente à salvação, estava equivocadíssimo. E está equivocadíssimo, está erradíssimo. Mas no meu conceito, na minha fé, naquela batalha que eu tinha por aquela fé que eu abracei, desde os meus 15 anos até os 37 anos de idade, eu fui muito firme. E prova é que durante muito tempo, mesmo eu tendo discordado da Igreja Adventista do Sétimo Dia e saído dela assim de uma forma para não ter mais cargos, durante muito tempo eu ainda fiquei ligado à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tenho muitos amigos, como sempre falo nos vídeos, amigos de mútua consideração. Também fiz muitos amigos durante esse período que estou lançando aqui os vídeos no Facebook, na internet. E acho também que, pelo visto, também fiz alguns inimigos. Não que eu queira ser inimigo nenhum, mas porque alguns têm me tratado assim com uma maneira totalmente, não vou nem dizer cristã, vou dizer totalmente anti sem educação, anticonduta respeitosa. Mas tudo bem, a gente sabe que quando a gente entra na internet, passa por tudo isso aí.
mas eu fiz muito mais amigos ainda, inclusive até amigos adventistas, né? Adventistas que aqui e acolá alguns estão conversando comigo e mantenho um bom relacionamento aqui, às vezes na linha do debate, e gostaria de aproveitar aqui este momento para falar um pouquinho aqui sobre a lei e a graça. Claro que a gente entra um pouquinho sobre o sábado, mas eu vou fazer, meus queridos amigos e irmãos, durante esses meses para frente, com a graça de Jesus Cristo, a direção do Espírito, diversas abordagens aqui em vídeos no canal do PC, no TV Caminho Livre e também no canal Apologético, né, sobre vários temas, né, que são considerados distintivos da Igreja Adventista Sétimo Dia, e que essas crenças, a gente quando vai aprofundar na Bíblia, a gente vê que realmente não tem o fundamento, não tem o sustento, o escopo, né, do contexto da hermenêutica da Bíblia. Pois bem, eu gostaria de ler para vocês aqui um texto que fala sobre a lei, certo? Antes eu quero comentar que realmente a lei, ela se refere ao Torá, embora no meu conceito de adventista, no conceito adventista ainda hoje em dia, eles se refiram à lei de Deus como sendo os 10 mandamentos. Isso é uma coisa que vem de Ellen White e que a Igreja Adventista não adianta negar que toda a interpretação dela é de Ellen White. Ellen White é a principal intérprete, é o espírito de profecia da Igreja Adventista Sétimo Dia. Outro vídeo eu vou falar sobre os livros de Ellen White, as contradições, as aberrantes contradições. E por que você nunca viu isso? Alguém me pergunta. Bom, cegueira é cegueira, meus irmãos. Cegueira espiritual, né? Chega um momento que o Espírito Santo nos ilumina. Efésios capítulo 2, versículo 1. Ele nos vivifica. Nós estávamos mortos. Mas havia uma centelha do propósito firme de Deus no meu coração, como há no coração dos sinceros servos de Deus, dos que temem a Deus verdadeiramente. Eu tenho defeitos, sou pecador, como todos vocês são, e com certeza nós não somos avaliados por Deus por nossas obras. Nós não somos julgados por Deus, nós que estamos em Cristo Jesus, por nossas obras. E eu gostaria muito agora de falar um pouquinho, né, bastante assim no significado, não na questão do tempo, sobre justamente a lei e a graça. E alguns aspectos do sábado também. A lei de Deus é o Torá. Não é os 10 mandamentos que se refere Ellen White como sendo a única que se pode dizer que é a lei de Deus. 10 mandamentos sendo a lei de Deus. Lei de Deus ou lei de Moisés é a mesma coisa, ou são a mesma coisa, é o Torá. Os 10 mandamentos fazem parte do Torá. O Torá são 613 mandamentos, 613 preceitos, dos quais desses 10 estão nas tábuas da lei que foram dadas a Moisés, escritas pelo dedo de Deus. Também em outro tema eu vou abordar essa questão de escrito pelo dedo de Deus, né? Porque não é só porque foi escrito pelo dedo de Deus, como diz Ellen White, que é eterna. E a palavra eterna significa que nunca teve começo e nunca terá fim, ok? Então, só Deus realmente, Deus é eterno, porque Deus, a Trindade, ele nunca teve início e nunca terá fim. Os anjos são imortais. Imortais, os anjos de Deus foram criados, são imortais, os que são leais a Deus, eles têm a vida eterna dada por Deus, no sentido de que eles não vão mais morrer, né? Não vão mais morrer. Eu não quero entrar aqui na questão de imortalidade da alma ou imortalidade do espírito dos anjos, né? Porque anjos são espíritos ministradores, conforme diz lá em Hebreus. Eles são espíritos que Deus ministra através deles para a nossa salvação. No entanto, eu gostaria realmente de ressaltar esse aspecto da eternidade. Deus, ele é eterno. Ele tem em si a essência da imortalidade. Muito bem. Então, eu gostaria de ler aqui, em Deuteronômio capítulo 5, versículo 1 ao 3. E nós veremos que a lei ela foi dada para Israel. A lei, o Torá. Inclusive, os 10 mandamentos, que em Deuteronômio capítulo 4, versículo 13, diz que foi a aliança que Deus fez com Israel. E dentro dessa aliança, está lá em Êxodo capítulo 31, versículo 17 e 18, o sinal entre Deus
E o povo de Israel, o seu povo, o povo de Israel, que é o sábado, a guarda do sábado. Então vamos aqui, né, de uma forma resumida, abordar algumas questões aqui, alguns aspectos. Vejam só. A lei não pode ser e nunca foi eterna, a lei dos 10 mandamentos, porque Adão e Eva não poderiam cumprir a lei. Honra teu pai e tua mãe. Ele não tinha pai nem tinha mãe. Essa lei ela foi dada após o pecado. E de uma forma mais resumida, dentro até do Torá, ela foi dada lá no Sinai, no deserto. A partir do deserto é que Deus começou a ministrar os seus juízos, seus estatutos, suas leis para o povo de Israel. Lá no deserto, de uma forma didática, Deus ensinou, tanto teoricamente como na prática, o que ele queria, o que ele quer realmente do seu povo, do povo de Israel, se referindo à questão da época, é claro. Então vejamos Deuteronômio capítulo 5, versículo 1 ao 3. Estas são palavras de Moisés e tem uma revelação muito importante que a gente precisa realmente analisar. Chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe: Ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em os cumprirdes. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Olha só, a aliança fez conosco, o Senhor Deus em Horebe, está muito claro aqui. É com o povo de Israel. Não foi com nossos pais. Outras traduções dizem assim: não foi com nossos antepassados que o Senhor fez esta aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Então é bem claro que essa lei aqui foi dada para Israel. Essa lei aqui envolve os 10 mandamentos, que ele vai falando aqui sobre essa aliança, né? Não terás outros deuses diante de mim, certo? Não farás para ti mais de escultura, não adorarás, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, guarda o dia de sábado para o santificar. E tem um detalhe aqui importante, já vou aproveitando aqui, que Deuteronômio capítulo 5 é uma repetição dos 10 mandamentos com algumas diferenças. Deus mudou, já ali, ele já mudou algumas coisas dos 10 mandamentos. Diz que Deus não muda, ele não muda como um ser, como essência. Os seus atributos incomunicáveis, o seu caráter. A sua lei muda, Deus mudou muitas coisas já. Deus mudou até de opinião. Mudou de propósito quando Deus ameaçou destruir Nínive e outras cidades mais, e outros seres, e outras pessoas, e Deus mudou, né? Isso daí é um outro tema também, tem muita coisa para a gente ir abordando, e com a graça de Deus eu vou, na medida do possível, porque meu tempo também é muito ocupado, mas fazendo aqui alguns vídeos e compartilhando com vocês. Então, Deuteronômio capítulo 5 é a repetição dos 10 mandamentos, as segundas tábuas da lei, certo? Então, o objetivo da guarda do sábado, já em Deuteronômio capítulo 5, não é uma referência à criação. Não é. É uma referência a que guardarás o dia de sábado, porque fostes escravo na terra do Egito. Então veja que no versículo 12, o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. Mas o sétimo dia do Senhor teu Deus não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, né? Tudo cultural aqui, né? Referente a aspectos culturais da época. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. As primeiras tábuas foram quebradas. Aquela visão que Ellen White viu. Olha só, a visão que Ellen White viu, a visão que ela teve, tá a redundância, de que lá no céu tinha os 10 mandamentos na Arca da Aliança e que os 4 primeiros estavam mais iluminados do que os outros e que o sábado era o mais iluminado de todos, como sendo o mais importante. Porque na nova aliança o mais importante é o amor.
É o sinal que caracteriza o povo de Deus, é o amor ao próximo. E esse amor vem de uma comunhão e de uma transformação dada pelo Espírito de Deus, dessa comunhão que nós temos com Deus dia a dia. Que Deus vai nos dando esse amor cada dia. Então, isso daí que Ellen White fala é uma coisa totalmente antibíblica. Não tem na Bíblia, em parte nenhuma, isso daí. Não tem nem como fundamentar em qualquer contexto, em qualquer suposição. Não tem. 10 mandamentos e o sábado como sendo o mandamento de mais importância, mais iluminado do que os outros. É uma visão fajuta, isso daí é falso. Se não foi uma coisa da cabeça dela, que ela tinha alguns problemas de transtornos psicológicos, foi maligno, com certeza foi. Com todo respeito aqui, eu não estou aqui para atacar pessoas, estou aqui para mostrar a verdade e combater os erros. É uma igreja que eu conheço bem, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu fiz parte dela, fui parte efetiva dela durante mais de 22 intensos anos, e mesmo depois de eu ter saído e ter me desligado dos cargos, eu ainda fiquei mais de aproximadamente 13 anos frequentando, ia lá uma vez ou outra e tal. Aí contei no vídeo 3 tudo que ocorreu, né? Quem não viu, por favor, veja lá, porque meu filho foi fundamental e eu estava levando meu filho para... filho que hoje tem 18 anos, estava levando meu filho, há mais de um ano e pouco atrás, um ano e meio atrás, aproximadamente, quase 2 anos, para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, para ele ter uma educação, pelo menos assim, centrada no conhecimento de Deus melhor, já que eu não acreditava em nenhuma igreja. Mas a partir dali, ele começou a estudar a Bíblia também, foi me mostrando muita coisa, inclusive esse texto aqui, ele me mostrou e eu fiquei incrivelmente impactado, porque Deuteronômio 5, 1 ao 3, versículo 3 é bem claro que essa lei, ela jamais foi eterna, né, porque ela foi dada ali. E aqui quando fala lei, estatutos e juízes, não se refere só aos 10 mandamentos, não, também a eles. Mas é todo o Torá, todo o conjunto dos 613 mandamentos foi dado ali em Horebe. Não foi dado aos nossos pais, e nem foi com o Senhor que foi feita essa aliança. E sim conosco, hoje que estamos aqui vivos. Está muito claro aí. E em Neemias capítulo 9, certo? Neemias capítulo 9, esse texto de Neemias, ele corrobora em relação ao conhecimento do sábado que foi no deserto. Deus deu sábado já no deserto para Israel, certo? Em função dele se lembrar que foi escravo na terra do Egito. Esse é o motivo que é válido hoje para Israel guardar o sábado, ou para o tempo que Israel guardou o sábado, quando estava ainda sendo povo de Deus, com seus profetas, recebendo de Deus suas mensagens, né? Porque Deus tem um outro propósito para Israel, que a gente pode ver isso depois em outro vídeo. Neemias capítulo 9, versículo 11. Vamos ver do versículo 12, 13 e 14. Guiaste-os de dia por uma coluna de nuvem, de noite por uma coluna de fogo, para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. Desceste sobre o monte Sinai, do céu falastes com eles, e lhe deste juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. Vejam aí que já está bem em harmonia com todas aquelas palavras de Moisés, Neemias aqui falando. Versículo 14, o teu santo sábado lhe fizestes conhecer, preceitos, estatutos e lei, por intermédio de Moisés, teu servo, lhe mandaste. Então, meus irmãos, está muito claro, foi por intermédio de Moisés que Deus fez que Israel conhecesse o sábado, a guarda do sábado. A partir ali de Êxodo capítulo 15, lá em Mara, nas águas amargas, Deus começou a dar estatutos e juízos. Então, no capítulo 16 de Êxodo, com certeza ali já foi o primeiro conhecimento que Israel teve, né, sobre a guarda do sábado, a guarda do sétimo dia, que era um sinal entre Deus e Israel, porque Deus os tirou da terra do Egito. Isso está bem claro. E agora vamos para João capítulo 1. Não quero estender muito o vídeo, né? E vamos aqui, João capítulo 1, versículo 17. A salvação sempre foi pela graça de Deus, sempre. As igrejas tradicionais bíblicas, reformadas, históricas, elas não ensinam, nunca ensinaram que a salvação foi pela lei no tempo do Antigo Testamento e que foi pela graça no tempo do Novo Testamento. Sempre foi pela graça.
Só que a lei, ela veio através de Moisés. A lei e o Torá, inclusive os 10 mandamentos também. Agora o adventista tem que parar com esse negócio. Eu sei que é difícil, eu não estou aqui fazendo nenhuma petulância nisso daí, mas tem que parar de que a lei é os 10 mandamentos, porque a lei de Deus é o Torá. Então João capítulo 1, versículo 17, nos afirma que a lei, ela veio através de, ela foi dada através de Moisés. Então, foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Certo? Aqui não está falando que a salvação pelas obras foi um ensino que Deus deu a Moisés, mas que a lei Deus deu a Moisés. A salvação era pela graça. Naquele sistema de sacrifícios ali estava embutido ali o ensino da salvação em Cristo Jesus, dos sacrifícios de animais, né? E para finalizar, corroborando com esse texto que a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, né? A verdade da sua revelação graciosa, do seu pleno amor, do seu pleno propósito, do seu cumprimento que ele fez na sua pessoa por nós, da lei, né? Que ele cumpriu a lei por nós. Ele cumpriu todo o Torá, inclusive ele participou também de festa de Pentecostes, festa de Luas Novas, participou também de outros dias festivos, né, referentes ao povo de Israel. Então, eu vou ler agora em Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9 e 10. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras. Vejam só, isso daqui já foi desde os tempos eternos. Deus nos chamou segundo a sua vocação, a vontade dele. Não segundo as nossas obras. Eu até pergunto aí, qual é o adventista aí, ou qual é o ser humano na terra que guarda a lei? O Torá, guarda o Torá? Guarda tudo? Não, mas é só a lei de Deus, é 10 mandamentos. Não é, mas se fosse. Guarda todos os 10 mandamentos? Quem é que guarda? Hein? Meus irmãos, a salvação é pela graça. Aquele que quer se justificar pelas obras da lei, Gálatas capítulo 5, versículo 4, veio agora na minha mente, da graça já decaiu e separado está de Cristo. É fácil de entender, né? Que o Espírito ajude, assim como me ajudou, eu sei que demora, eu demorei muito tempo, passei ainda mais de 13 anos, depois que eu já estava sem ter cargos na igreja adventista, sem participar ativamente mais da igreja adventista, mesmo assim eu ainda estava com muita coisa inculcada na minha cabeça ainda. É difícil, mas o Espírito Santo faz a obra, nós vamos ensinar. Nós estamos combatendo aqui pela sã doutrina, combatendo o erro. Então, continuando aqui para encerrar, não segundo as nossas obras, versículo 9 de 2 Timóteo, capítulo 1, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então, que Deus nos abençoe e que façamos realmente destas verdades que vieram mais plenamente através de Jesus Cristo, uma força viva em nosso coração, pelo seu querer, por sua graça, por seu amor. De que pela graça e pela determinação de Deus, essa graça que foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Dá para a gente entender isso? Antes dos tempos eternos. É algo incrível, né? Não dá, nossa mente não concebe. Mas nesse pequeno vídeo aqui tem essas minhas considerações sobre a lei, sobre a graça, o início da lei e a salvação que é plenamente pela graça em Cristo Jesus. No próximo vídeo eu quero abordar sobre quando nós somos de Cristo, qual é a lei que nós cumprimos. E adianto já que existe uma diferença entre a lei de Deus, dada lá através de Moisés, e a lei de Cristo no Novo Testamento. Ok? Então, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com todos. Um abraço fraterno
a todos vocês. Amém.